Vou eu então aqui, cara. Ontem, né, dia 8 de dezembro, fez 42 anos que a gente perdeu o nosso Beatle, o John Lennon, né? Ele foi assassinado ali na frente do Dakota Building, onde ele morava com a Yoko, pelo Mark David Chapman, aos 40 anos de idade, né? Ele estava fazendo uma gravação, uma tarde de gravação no estúdio, e aí, na hora que eles desceram do carro, um cara de 25 anos sacou um revólver e desferiu 5 tiros nas costas do cantor, né? E o interessantíssimo ali, que você vê essa foto ali que eu mandei para você, que está o John Lennon com a cabeça baixada no canto direito embaixo, é uma foto que foi tirada no mesmo dia que o John Lennon foi assassinado, e ali ao fundo é o Mark Chapman pegando um autógrafo do John Lennon. Nossa. Né? Então, o Mark Chapman foi antes, pegou um autógrafo do John Lennon, e o John Lennon de lá ele ia para o estúdio. Eles gravaram, a gravação foi noturna, né? Eles gravaram, e aí quando eles saíram do estúdio era de madrugada, o Mark Chapman ele estava na porta do hotel aguardando ali eles retornarem, e ele não teve dúvida, ele premeditou isso daí, ficou dias indo na frente do hotel e vendo a movimentação, o que acontecia, não sei o quê, e ele foi lá e simplesmente fez, né? Nas outras fotos você vê aí o John Lennon com a Yoko na frente do Dakota Building, que você consegue ver bem ali na frente do Central Park, e o Mark Chapman ele pegou o autógrafo no disco chamado Double Fantasy, que é esse que você vê aí à direita em cima. Essa é a capa do disco Double Fantasy. Esse disco tinha sido lançado naqueles dias, acho que umas 2, 3 semanas antes do assassinato, e foi exatamente na capa desse disco que o Mark Chapman pegou um autógrafo do John Lennon, né? Aí, póstumamente, depois que ele faleceu, foram lançadas as músicas Woman, que essa música é em homenagem a Yoko, que o John Lennon compôs, né? Ele foi lançado num compacto da Yoko chamado Beautiful Boys, e depois a música Watching the Wheels, que você vê ali no compacto que está na capa do disco, que está bem ao centro, embaixo, né? Essa foi lançado a música Watching the Wheels, né, nesse compacto, e esta foto que vocês estão vendo aí da capa do compacto foi tirada na frente do Dakota Building também pelo fotógrafo Paul Goresh, que foi quem fez a foto do John Lennon dando autógrafo por Mark Chapman. Então, o mesmo fotógrafo, ele acompanhava o John, ele pegou esses autógrafos aí na porta do hotel, quando ele estava saindo, e depois, de madrugada, o Mark Chapman deu 5 tiros nele. Né? Então, só para a gente contextualizar aí, o John Lennon ele também foi um multi-artista, um artista bastante complexo aí, né? Porque ele tinha iniciativas muito interessantes, né? Então, ele também publicou 2 livros na década de 60, e algumas das canções que ele fez, ele teve ali uma parte de ativismo que ele adotou ali depois da Guerra do Vietnã, durante o finalzinho ali da Guerra do Vietnã, e algumas canções deles foram adotadas, inclusive, como hinos desses movimentos pós-guerra. A gente já falou isso várias vezes, né? Participou ativamente ali, junto com ícones da contracultura americana. Então, All You Need Is Love foi a primeira música em 67 que ganhou essa repercussão, né? Fica aqui uma dica muito interessante. Vou botar alguns filmes que falam um pouco sobre a vida do John Lennon e que eu acho que vale a pena citar. Bom, existem dúzias de filmes, né, que foram feitas sobre John Lennon, sobre os Beatles, mas alguns em especial aqui que eu queria citar. O John Lennon aparece num filme, na verdade, foi a primeira pausa ali que os Beatles fizeram na carreira, né? Isso daí foi em 67.
o John Lennon ele foi convidado para fazer parte de um filme, uma comédia de humor negro britânico chamada How I Won the War, né? Como que eu venci a guerra. O roteiro é do Charles Wood e ele é baseado num livro homônimo do Patrick Ryan, né? É uma sátira sobre a Segunda Guerra e o John Lennon vive um soldado chamado... ele é de um pelotão que eles chamam os soldados de mosqueteiros. Então ele é o mosqueteiro Gripweed, né? E o pelotão dele tinha a missão de construir um campo de cricket atrás das linhas inimigas na Tunísia. Bem as coisas absurdas que os britânicos gostam, né? Monty Python segue essas linhas desse nonsense, esse absurdo, né? Não chega a ser nonsense, é muito verossímil, é muito dentro da realidade, só que eles colocam alguns atributos aí de exagero total, né? As filmagens aconteceram na Espanha em 66 e o Lennon se aproveitou desse intervalo aí das suas viagens para fazer atender a esse chamado aí do diretor, né, Richard Lester. O Lennon, para fazer as filmagens, ele teve o cabelo cortado e ele começou a usar esses óculos redondos que mais tarde acabaram virando a marca registrada dele, né? Então foi graças a esse filme aí, ao personagem dele, que ele registrou o uso desse óculos redondinho, né? E durante a estadia dele na Espanha, ele alugou uma vila chamada Santa Isabel, que tinha portões de ferros e era ladeada por campos de vegetação. E, segundo ele, numa entrevista, ele falou que isso inspirou ele a compor Strawberry Fields Forever. Foi também um legado aí do tempo que ele fez este filme. Aí tem mais 2 filmes que eu estou citando aí também, que é O Garoto de Liverpool, o Nowhere Boy, né, que foi lançado em 2009, que é sensacional. Esse filme é da diretora Sam Taylor Wood, e ele é estrelado pelo Aaron Johnson, que faz o papel do John Lennon, a Kristen Scott Thomas, que é uma atriz sensacional, e a Anne-Marie Duff, que são 2 personagens muito legais. Uma faz a mãe do John Lennon e a outra faz a tia do John Lennon, que foi realmente quem criou ele, né? Esse filme é muito interessante e ele descreve a adolescência do John Lennon até a formação do Quarrymen. O Quarrymen foi a banda percursora dos Beatles, né? Eles se encontraram para fazer um show numa paróquia na igreja de Walton, em Liverpool, e o Quarry foi aonde eles conheceram o Paul McCartney, né? Essa história mostra no filme também, no Garoto de Liverpool, é bastante conhecida, né? Eles estavam tocando lá e depois alguém foi apresentar o Paul McCartney e eles deram aquela desdenhada, tipo, a gente está no palco e você não tem banda, não sei o quê. E aí o Paul McCartney tocou umas músicas ali, impressionou pra caramba. E, mais que isso, ele afinou a guitarra dos caras, que nem isso eles sabiam fazer. Então, esse começo aí, essa introdução aí do Paul McCartney é muito legal. O único dos 4 Beatles que não tocou no Quarrymen foi o Ringo Starr, né? Eles eram em 5 naquela época, e tinha um outro baterista que eu esqueci o nome dele aqui, acho que é Aaron... não. Aaron Griffiths era outro cara. Era Larry alguma coisa. Depois eu vou lembrar aqui o nome do outro baterista dos Beatles. Então eles eram em 5. Aí depois que quando saíram 2 caras dos Beatles e entrou o Ringo Starr, aí eles começaram a se apresentar como Beatles mesmo. Fizeram um show no Cavern Club, né? Aí um outro filme já que conta, a história vem avançando junto, é Os 5 Rapazes de Liverpool, né, que pega exatamente o momento entre ali o Quarrymen e o começo dos Beatles. Então, esse filme é de 94, é um filme bacana também para quem quer conhecer. Fala o filme O Garoto de Liverpool, ele termina com os Quarrymen fechando um contrato para ir tocar em Hamburgo. E esse filme pega essa parte que eles vão para Hamburgo, fazem toda uma transformação e retornam já com uma cabeça diferenciada para virar o que eles viraram. Aí um filme interessantíssimo que eu coloquei aí,
que na verdade não fala sobre o John Lennon, é uma fantasia, é o filme Yesterday. Você assistiu esse, Marcelão? Não assisti não. Pô, o Yesterday é sensacional. Como é que é o nome desse ator? É o Himesh Patel. Isso, acho que é assim que fala. Himesh Patel, com a Lily James, e o Ed Sheeran participa do filme também. É um filme sensacional, engraçadíssimo. Acontece uma tempestade, alguma coisa assim, e esse cara, ele cai da bicicleta, ele sofre um acidente, e quando ele acorda do acidente, os Beatles tinham sido apagados da história. Então ele procura na internet, ele fala com as pessoas, pô, essa música aqui eu vou tocar, chama Yesterday, nossa, que linda, você compôs. E as pessoas, ele começa a falar sobre os Beatles, começa a cantar as coisas e ninguém conhece nada de Beatles, porque é como se ele tivesse sido apagado, eles não existiram. Então o filme é muito legal, porque ele falou, eu não posso deixar o mundo sem ouvir as músicas dos Beatles, então eu vou gravar as músicas que eu lembro. E ele lembra das músicas com as letras erradas. Puta, é sensacional. Deve ser muito bacana, hein? O filme é muito legal. O filme é muito legal, divertidíssimo, uma sessão da tarde ótima, esse Yesterday. É muito legal, a trilha sonora é muito boa, e o Alair ali mandando, sumiu da história os Beatles, a Coca-Cola, o Harry Potter e cigarro eu não lembrava. Coca-Cola também sumiu. Ele vai nos lugares, pede Coca, as pessoas olham estranho, tipo, que é isso, cocaína, né? Nossa, é muito bacana, muita ideia bem original, né? Sensacional. E ele, depois, no finalzinho do filme, ele vai conhecer o John Lennon, que está vivo. Alguém dá uma dica para ele e fala, esse cara é o John Lennon, só que como os Beatles não existiram, ele nunca foi nada na vida. Então vai lá conhecer. E ele vai lá na praia conhecer, o cara mora numa casa de praia, ele troca uma ideia com o John Lennon, só que o John Lennon é um cara. Só um cara. Normal, não é músico nem nada. Ninguém fuma lá, o Alair está falando. Não teve, não existia cigarro na história da humanidade, é isso? Ainda tem o Marco falando do cigarro na mão do Paul na capa da Abbey Road. Pode crer, você fez o link com a história. Que interessante, cara. Aí não tinha Beatles, não tinha problema de ter o cigarro na mão do Paul. Sensacional, Marcão. Marcão daqui a pouco tá com a gente aí, comigo com o Henrico lá fazendo o Police. Muito bom, hein? Quem estiver por aqui, perto da Zona Sul, bom programa. E aí, para finalizar, tem mais um filme que eu queria citar aqui, que chama simplesmente Lennon, né? É um longa-metragem também que fala da relação conturbada do John Lennon com o pai dele, e o fim do casamento com a Cynthia, que é a primeira esposa dele, e o começo do relacionamento com a Yoko. Quem faz o John Lennon nesse filme é o ator Christopher Eccleston, e a produção ela foca nesse período entre 67 e 71 da vida aí do John Lennon. E também relata as últimas reuniões ali dos Beatles e o fim da banda, né? Tem alguns documentários também que vocês podem procurar. O filme Imagine é um documentário de 88, que também é bem legal. Aparecem umas entrevistas com o David Bowie e com o próprio George Martin, que foi produtor, com o Julian Lennon, que é o filho dele, com a Cynthia, né? Esse vale a pena. E tem mais 2 documentários que eu recomendo aí, que é Os Estados Unidos versus John Lennon, de 2006, e o Begging for Peace, que é aquele período que ele ficou na cama lá, como ativista lá, de 69, esse filme. E tem mais um também, que eu não listei aí, que chama O Assassinato de John Lennon, que fala mais sobre o que passava pela cabeça do Mark Chapman. Então é um outro lado da história lá, o porquê que ele tinha essa perturbação aí com o John Lennon, o que incomodava ele. Então você vai ver partes aí da vida do John Lennon refletida na cabeça de um psicopata. Isso daí são as dicas. Falei pra caramba, hein, Marcelão?
Não, tá perfeito aí. O assunto tem que ser esse mesmo, né? John Lennon não pode ser rápido, né? Não tem como, né? Aí foi fazendo 42 anos, né, cara? Foi ontem, né? Que fez 42 anos que foi o assassinato. Não podia deixar de fazer a mínima menção aqui, né, cara? Claro, claro. É um Perfeito. cara sensacional, icônico. Aí, essa é a boa para hoje. Muito bom. Vou continuar no assunto aqui. O Marco entrou, lembrou de outro filme, Lennon, New York City, né? Também não conheço, mas tá aí a dica. Então, esse Lennon New York City é o que eles falam capítulo 17, é isso daí? Porque vê se o Marcão responde aí. Aqui, o Alair falando, o O baterista. Pete Best. Uhum. Pedro Melhor. A história dele em Nova York. Ah, não, então é um outro período. Não fala sobre, não é isso que eu falei do Mark Chapman. É esse daí do capítulo 17 é que fala da história do Mark Chapman. Aí o Marcão está dando uma outra sugestão, que é a história dele em Nova York. Perfeito, muito bem, muito bem. Mais algum comentário? Todo mundo estamos na mesma parte. O Gugu ali também anotando as dicas de filmes. Dos Se souberem 36 mais que eu filmes, falei, põe aí só no 2 chat. ele não viu. Põe no chat dicas de filme principalmente de John Lennon, né?